Oi, meu nome é Caio Slowson. Se você está assistindo esse vídeo, você se inscreveu na Semana do Baixista Criativo. Nessa série de vídeos eu vou mostrar como você pode criar suas próprias linhas de contrabaixo, sempre com boas ideias nas músicas que você mais gosta. E não importa se a música é pop, rock, samba, sertanejo, worship ou qualquer outro estilo. O passo a passo que eu vou te mostrar funciona em todos os estilos. É o antídoto para a falta de ideias na hora de tocar contrabaixo. E já pode ficar tranquilo também, isso não é falta de talento, tá? Não precisa mais se preocupar em estar travado com falta de ideias. Na verdade, a maioria de nós estuda contrabaixo do jeito errado. E eu vou mostrar para vocês os 4 erros fatais que o estudante de contrabaixo comete. E compreender esses erros já vai te colocar na trilha, no caminho de construir excelentes linhas de contrabaixo, assim como o Mauro. Eu também cometi todos esses erros. É normal, não é culpa sua e nem foi culpa minha também. Mas eles são tão comuns que é quase inevitável que não os cometamos. Mas quando eu percebi os erros e me ajustei, as minhas linhas de baixo foram ficando cada vez mais bem construídas e em qualquer estilo. Olha só os mais variados estilos que eu já tive a oportunidade de tocar e de gravar. Quando eu comecei, eu era só um garoto, um adolescente que queria tocar contrabaixo com os meus amigos, fazer um som, ser voluntário lá na igreja, me divertir. Eu não vim de família de músico e também não tenho músicos na minha família. Lá em casa a gente gostava muito de música, mas não tinha, sabe, aquele ambiente onde a música entrava quase como que automática na minha cabeça. Não era assim. Eu até cheguei a fazer aula de piano quando eu tinha uns 8 anos, mas eu não tinha a menor facilidade. E aí eu comecei até a me considerar sem talento para música. Eu não curtia muito. Aprendi uma coisinha ou outra, né, tocando lá, mas como eu disse, eu me sentia sem talento. E para piorar essa minha percepção de falta de talento, quando eu comecei a tocar contrabaixo na igreja, lá pelos meus 14 anos, eu era o piorzinho da banda. A turma toda já tocava muito bem, né? Tocava rápido pra caramba. Sabe como é que é essas coisas de adolescente, né? Quem toca mais rápido? E apesar de fazer aula de contrabaixo, que eu não levava muito a sério mesmo, eu não conseguia chegar no nível deles. Eu sempre ficava, sabe, correndo atrás da música. Basicamente, eu apertava no lugar certo, mais ou menos na hora certa. Era esse o meu tocar contrabaixo. E eu curtia, lógico, eu ficava de cima para baixo lá com o meu Meteor, aquele amplificador pesado pra caramba, e o meu baixo cinza, um Dolphin. Mas na minha cabeça eu queria mais. Eu fazia lá de baixo, afinal de contas, né? Mas aquele sentimento ficava soando na minha cabeça. Você não tem talento. Depois de muito penar para tocar o mínimo do mínimo, eu não criava nada, né? E honestamente, eu só estava na banda porque eles eram meus amigos e não tinha mais ninguém da minha idade. Em uma das minhas aulas de contrabaixo, o professor me apresentou uma folha com algumas escalas. Uma coisa muito simples. Uma folha. Eu peguei aquela folha, olhei atentamente, respirei fundo, olhei aquelas escalas e soquei ela dentro da pasta para nunca mais relar nessa folha. E continuei as aulas de contrabaixo. Na mesma toada, não fazia nada demais, não aprendia nada, sentia que a aula de contrabaixo era até meio chata, sabe, igual a de piano. E o que eu pensava, qual que era a minha desculpa? Eu falava para mim, isso aí é a minha falta de talento mesmo. Um dia, na aula de baixo, estava aquele clima que, na verdade, pessoal, era bem frequente, de que eu nunca sabia nada, que o professor me perguntava. O diálogo seguia basicamente sempre esse script assim. Ele falava, Caio, toca tal coisa. Aí eu pegava o baixo
e tentava assim naquele migué tocar e não saía nada. E ele falava, ó, não é bem isso, toca aquela outra coisa. Aí eu pegava, tocava mais ou menos, assim, mais para menos do que para mais, né? Até que um dia, depois de vivenciar esse diálogo aí, algumas boas vezes, ele meio que perdeu a paciência, né? E me perguntou, Caio, cadê aquela folha com as escalas que eu te passei? Eu abri a minha mochila, peguei a pasta e desenterrei lá das profundezas do abismo aquela folha que ele tinha me passado e eu nunca tinha nem estudado, nem relado na folha. Ele pegou a folha, deu uma olhada, olhou para mim e perguntou, você estudou isso aqui alguma vez? Eu respondi, não. Ele jogou a folha em cima da mesa e disse, sem pé não dá para andar. E ele terminou a aula ali mesmo. Aquela frase mexeu comigo. Não foi um arrebatamento que modificou magicamente tudo. Não, não, não. Mas mexeu. Eu comecei a dar a chance de estudar. No meu caso, aquela pequena folha. E com o passar dos dias, depois de meses de estudo, foi ficando mais claro o pé que me faltava. Dali em diante, pouco a pouco, eu comecei a perceber a estrutura do corpo, a estrutura do que é tocar bem. Naquele momento, ele estava me cobrando as escalas, o pé. E eu fui percebendo outras partes do corpo ao longo do tempo. O tronco, o coração, o sangue, o cérebro, todas as partes que eu precisava conhecer, praticar e desenvolver para, com o tempo, tocar melhor. Formar um corpo saudável e equilibrado. Aos poucos, então, eu comecei a ser chamado para tocar em outras oportunidades. Não só porque eu era amigo da turma, não só porque eu era o único baixista disponível, mas porque o jeito que eu tocava, as minhas linhas de baixo eram interessantes, tinham a ver com a música, que agora eu era capaz de fazer e como eu contribuía para o todo da música ser mais agradável. Aí eu comecei a acompanhar os corais, orquestra da igreja, big band de jazz, gravar, além de diversas bandas que tinham por lá. O clima das aulas de baixo também mudaram, claro, por completo, porque eu comecei a tocar com outros estilos, a estudar assuntos mais sofisticados, tudo baseado em dominar o fundamental, o essencial, lembrando sempre que sem pé não dá para andar. Pouco tempo depois dessa época, um amigo meu chamado Alexandre Trajano me convidou para tocar com ele no recital de formatura. Ele, guitarrista profissional, estava se formando e ia fazer um show. E me chamou para tocar baixo. Eu tinha por volta dos 21 anos. E aquela, com certeza, era a apresentação mais difícil e importante até aquele momento. Todos os outros membros da banda também eram músicos profissionais. E eu lá, de gaiatão, né? O repertório era estritamente jazz. E entre mortos e feridos eu consegui dar conta do recado. E aquela experiência foi um marco para eu finalmente decidir que iria ser músico profissional. E foi com esse jeito de praticar as coisas, só as coisas fundamentais, que eu entrei com bolsa de estudos. Primeiro lá no Souza Lima, no Conservatório Souza Lima, e depois de 5 anos no Souza, aprimorando, né, essa maneira de enxergar o contrabaixo e a música, eu me mudei lá para Boston para estudar na Berklee College of Music. Até hoje eu penso assim, todos esses lugares, todas essas experiências foram uma oportunidade onde eu refinei esse conceito, os fundamentos, o essencial. Sem pé não dá para andar. E é desse jeito que eu ensino os meus alunos e que eu comecei a ensinar fazendo os vídeos para a internet. E logo de cara o pessoal foi gostando da didática simples, clara, sem frufru. Mas tinha uma coisa ainda que me incomodava muito. É quando alguém fala, tocar assim é só para quem tem talento. Pessoas que amam o contrabaixo, amam a música e gostariam muito de tocar, mas não fazem porque não tenho boas ideias, não tenho talento. Isso me incomoda, porque eu me senti assim também. E eu vou te dizer, isso não é verdade não. Você pode tocar muito bem contrabaixo, você pode acompanhar muito bem, você pode ter boas ideias em diferentes estilos. E não mais tocar esperando a sorte de ter uma boa ideia, talvez, repetindo sempre as mesmas coisas. A questão então é, como? Como fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender o que estamos fazendo de errado. Se já tocamos contrabaixo, mas ainda queremos algo mais,
Se já tocamos, se até estudamos, mas não saímos muito do lugar, alguma coisa de errado estamos fazendo. Eu vou apresentar para vocês os 4 erros fatais que te impedem de ter boas ideias na hora de tocar contrabaixo. Pense com você agora, nessa parte da aula, faça uma autoanálise, avalie-se e veja se você está cometendo algum desses erros. Eu usei a palavra fatal, os 4 erros fatais, e não foi por brincadeira não, são erros fatais mesmo. Então vamos lá, os 4 erros fatais que te impedem de ter boas ideias na hora de tocar contrabaixo. Não saber a diferença entre estudo e performance. Você sabe qual é a diferença entre estudo e performance? Você sabe exatamente essa diferença? Se você não sabe, e olha, eu não sabia. É muito provável que você esteja perdendo seu tempo. Você imagina que está estudando e na verdade, você está performando. Aí não tem jeito de evoluir. E o pior, você não evolui e ainda perde tempo. Pensa só, né? Hoje em dia é super difícil para arrumar um tempinho para a gente estudar. Imagina ainda desperdiçar esse tempo. Estudo e performance. Como é que eu vou tratar de maneira igual coisas que têm objetivos completamente diferentes? Na hora do estudo, é hora de parar e ter calma. Na hora da performance, é hora de estar no momento, de tocar e fazer acontecer. Na hora do estudo, o som é para você, para sua mente, para sua análise. Performance é para o benefício dos outros, é o seu serviço, por assim dizer, numa festa, num churrasco da família, na igreja, num show ou em qualquer outro lugar. No estudo a gente toca, grava a gente estudando, escuta, analisa, vê se está tudo certo, os detalhes, digitação, som, posição da mão, etc, etc. É introspectivo de certa forma, é analítico. Agora, na performance você toca. Não tem mais volta. Tratar o estudo como performance é um erro crucial que pode estar te impedindo de evoluir e ainda está fazendo você perder tempo. Presta atenção, escreve essa frase que eu vou falar e cola ela aí num cantinho onde você possa ver ela sempre, num cantinho onde você estuda. Todo o tempo que você estuda performando é tempo perdido. Já era. Não serve nem como performance, muito menos como estudo. Muito bom! Agora que você já sabe que é hora de estudar não é hora de performance, eu vou pedir para você refletir sobre o seu tempo de estudo e fazer essa análise. Pergunte-se, de verdade, quando eu pego meu baixo para praticar, eu estou estudando ou estou fazendo um show para ninguém no meu quarto? Porque o próximo erro muito comum entre os estudantes de contrabaixo é o seguinte: não focar no conteúdo estritamente musical. Existe uma fala que rola por aí sobre os macetes do contrabaixo. Qual é o macete? Tem um macete? Tem aquela dica, aquele atalho que resolve tudo? E olha, normalmente o pessoal fala que não tem atalho. Não tem assim um caminho mais curto para tocar bem contrabaixo. Eu vou falar aqui para vocês. Tem sim senhor, um caminho mais curto para aprender contrabaixo com certeza. Chama-se, atenção hein, pode anotar. O caminho é aprender música. Os estudantes de contrabaixo têm uma mania de querer resolver a vida do contrabaixo olhando em tudo que é canto, menos no mais óbvio, a música. É sempre uma técnica nova, um estalo a mais no slap, um dedo a mais da mão direita, sei lá, qualquer coisa. Agora a onda é pedal, já viram? Compra um monte de pedal, delay, chorus, ou travador, ou compra ainda aqueles baixos synth. Cara, tudo isso é legal pra caramba, é tão legal que tira o nosso foco. Foco que deveria estar no conteúdo estritamente musical. Eu fui assim, lembra? O conteúdo estritamente musical estava ali, na minha frente, nas minhas mãos. Eu já poderia estar me desenvolvendo, vendo as coisas legais, aprendendo realmente a tocar. Mas eu estava procurando a fonte do saber em um outro lugar. E aí você me pergunta, onde você estava procurando? Ora, importa se eu estava gastando o meu tempo com qualquer outra coisa que não fosse um conteúdo estritamente musical, eu estava andando um caminho mais longo. E no meu caso era pior, porque eu tinha o conteúdo ali na minha mão, na minha frente, mas eu achava que aquilo não era lá muito importante. Eu perdi muito tempo, de verdade. Mas espera aí, afinal, o que é
esse tal de conteúdo estritamente musical? Se você está fazendo a pergunta, é bem provável, então, que você esteja cometendo esse erro aí, certo? Eu vou explicar com mais detalhes na próxima aula, mas tenha em mente, o conteúdo estritamente musical é sempre uma mistura de notas e as suas pausas, ritmos dentro de um contexto harmônico. Como eu disse, eu vou explicar mais no próximo vídeo o que é isso em detalhes. Por enquanto, vamos fazer a nossa análise. E aí, seguindo a sua autoavaliação, quantos desses erros você comete? Eu vou dizer, antes de eu começar a realmente a ter esse resultado, eu cometi os dois, com gosto. É dureza, né? A gente não percebe. Ainda mais um instrumento popular como o nosso. Fica até difícil, né? Se você se dá conta de que isso está acontecendo. Às vezes eu penso que é porque chega aos nossos ouvidos que as pessoas tocam bem quase que por sorte, como se fosse uma mágica. E até tem um caso ou outro da sorte, mas para cada caso desse tem uma legião de pessoas que aprenderam a tocar com um método, com elementos musicais de verdade mesmo. Aprendendo música, não no toca aí, tira os discos. Tira os discos? É só isso então? Isso é muito importante, sem dúvida, tirar os discos, mas não pode ser só isso. E quando não tinha os discos? A maior parte da nossa história foi sem discos. Os discos têm o quê? Uns 100 anos. E antes, como as pessoas aprendiam música? E isso leva ao nosso próximo erro. Tudo tem que ser engraçado, e divertido. Tudo tem que ser engraçado e divertido. Isso é um erro. Esse talvez não seja um erro que acontece só com estudante de contrabaixo. Hoje em dia, quase tudo tá com esse clima aí, né? Tudo é um stand-up. O médico precisa ser engraçado. O advogado também precisa ser um piadista. O deputado, o policial, até o pastor e padre precisam colocar um humor na missa. Para que isso? O porquê eu não sei. E aqui eu não quero desenvolver essas razões. Mas isso para o estudante de contrabaixo é um erro fatal. O aprendizado de qualquer coisa, vai colocar na sua frente obstáculos. Vai aprender uma segunda língua? Obstáculos. Vai correr uma maratona? Adivinha? Obstáculos. Vai fazer um treinamento, sei lá, uma ferramenta nova aí no seu trabalho? Obstáculos. Sem obstáculos não é aprendizado. Por definição, no estudo do contrabaixo, os obstáculos estão em toda parte. Em toda parte. Deixar o aprendizado engraçado não faz um risquinho no obstáculo. Fazer o conteúdo divertidinho não resolve o nosso problema. Eu tenho uma história curiosa sobre esse assunto. Durante 7 anos, eu não sei se vocês sabem, eu fui professor de musicalização infantil. 7 anos. Durante esse tempo passaram por mim umas 400 crianças de 1 até 5 anos. Imagina. E foi com elas que eu aprendi isso, por incrível que pareça. Nem as crianças querem aula divertidinhas e engraçadinhas. Eu vou repetir. Nem criança de 1 até 5 anos querem aulas divertidinhas e engraçadinhas. A aula precisa ser engraçada e leve para eu conseguir aprender. Olha, se você não sabe, desculpa de te desapontar, mas essa frase aí é uma bela de uma mentira. E aí que eu saquei o erro. Nós queremos desafios. Não precisa ser humorístico. Um desafio que fique fora da nossa zona de conforto, mas não impossível, né, de ser alcançado. É isso que nos motiva. O desafio, as pequenas vitórias, as superações diárias e os pequenos resultados que no longo prazo se mostram grandes conquistas. Essa motivação pode ser sim divertida e deve ser prazerosa, mas não precisa ser divertidinha, tudo engraçadinho, feliz, uma voltinha no bosque com a brisa da primavera. Isso não é coisa nem de criança. Não cometa esse erro. Tocar bem não é trivial, tem vários desafios e é um erro grande encarar esses desafios na brincadeira. E eu falo isso pro seu bem. Uma vez eu falei isso para um amigo meu e ele me disse assim: mas Caio, eu toco só por diversão, é um relax, é mesmo? E eu respondi: beleza, eu amo tocar esse instrumento, mas agora me diga uma coisa, é divertido tocar as notas erradas? Te dá um relax não conseguir acompanhar uma música? Quarto erro: não utilizar a ferramenta certa. Não utilizar a ferramenta certa. Esse erro é fatal.
Não utilizar a ferramenta certa. Vamos lá, ó. Você vai pregar um prego na parede. Pá. Pegou o prego, colocou ele na parede e agora vai usar o quê? Qual a ferramenta mais eficiente para pregar esse prego na parede? Uma bola de isopor? Definitivamente não. Um pedaço de madeira? Talvez, mas não é o ideal, né? Uma pedra? Talvez também, mas não tem uma outra ferramenta muito melhor? O martelo. É o martelo. O martelo é a ferramenta mais eficiente para esse serviço. O martelo é uma novidade? Não. É altamente tecnológico? Também não. O martelo é um mistério escondido a 7 chaves? Não, até meu filho sabe para que serve o martelo. O martelo não é nada disso e, de fato, ninguém nem liga se ele é uma novidade, se ele é altamente tecnológico ou se é um mistério dos construtores. Ele prega o prego na parede? Sim, e já é assim há literalmente centenas de anos. É a ferramenta exata e mais eficiente para pregar um prego na parede. Ponto. Para estudar contrabaixo também existem ferramentas para aprender com muito mais eficiência e absorver mais conhecimento e, consequentemente, tocar com mais segurança, sabendo exatamente o que estamos fazendo. Não estou dizendo aqui que existem ferramentas únicas para aprender contrabaixo. Assim como o martelo não é a única ferramenta que é capaz de pregar um prego na parede. Eu só estou chamando a sua atenção para as ferramentas mais eficientes. Ninguém imagina ter que inventar uma nova ferramenta cada vez que for pregar um prego na parede. A gente simplesmente usa o martelo, a mais eficiente, e ponto. No contrabaixo, o erro é toda vez que for aprender alguma coisa, a gente quer inventar outras ferramentas, ou ainda imaginar que é preciso uma ferramenta para cada um de nós. Uma para mim, uma para você, uma para outra pessoa, uma outra para fulano. Imagina, um martelo para cada um de nós não faz o menor sentido. Eu quero ser bem claro em relação a uma ferramenta que muito provavelmente você está deixando de lado. A maioria dos estudantes de contrabaixo foi levado a acreditar que essa ferramenta é mera habilidade, é descartável, mas é a ferramenta musical mais utilizada nos séculos de ensino da música. É, por assim dizer, o nosso martelo. Querer aprender a música e deixá-la de lado é martelar o prego com chinelo. Essa ferramenta é incontestável. Incontestável. A eficácia já está comprovada há muito tempo. De qual ferramenta eu estou falando? Leitura e escrita musical. Você pode escolher não usá-la, tudo bem, se você pode perder tempo. Mas não se engane, no estudo da música é a ferramenta mais eficiente, com um teste comprovado pela história da música. Aqui eu compilei uma pequena lista aí com os benefícios da leitura musical. Esse tema, leitura musical, aprendizado musical, deve ser um dos temas relacionados à música mais estudados cientificamente, principalmente o efeito que tudo isso tem no nosso cérebro. É muito mais do que só bolinha preta. Primeiro benefício, você aumenta drasticamente a sua habilidade de processar informações ao criar novas conexões entre as sinapses do seu cérebro. Segundo, a integração da audição, visão, tato, assim como os movimentos de coordenação fina, tem efeitos permanentes no cérebro. Terceiro, você se torna um baixista mais distinto, mais diverso. Quarto, você se torna um baixista mais eficiente. Quinto benefício, você se torna um baixista mais original. Sexto, isso aí vai tirar você da sua zona de conforto. Sétimo benefício, cria maior facilidade para tocar com os outros músicos. Oitavo, você pode compor as suas ideias originais e compartilhar com os outros músicos. Você também aprende outros estilos com muito mais facilidade. Outro benefício, você consegue se lembrar mais facilmente das músicas. Próximo benefício, você consegue ter uma compreensão mais profunda do que você está escutando. E por último, pode tornar o estudo da música menos assustador. Quem, em sã consciência, não usaria uma ferramenta que traz tantos benefícios? Não só para sua criatividade como baixista, mas para sua saúde e bem-estar mental como ser humano. Que erro terrível deixar a leitura e a escrita fora dos seus planos de estudo. Bom, por hoje é isso, pessoal. Já vimos bastante coisa nessa nossa primeira aula.
Mas eu quero te convidar para assistir nossa próxima aula dessa série, onde eu vou mostrar o jeito certo para ser mais criativo nas suas linhas de contrabaixo. Todos os 4 erros que vimos nessa aula hoje podem ser totalmente resolvidos, mas para isso nós vamos precisar de uma estratégia, de um plano, de rotinas de estudo, que vão nos ajudar em 2 coisas. A primeira, a nunca mais cometer esses erros. Segunda, criar e tocar linhas de contrabaixo muito mais criativas e musicais. Mas eu gostaria de agora escutar de vocês. Vocês já cometeram algum desses erros? Ainda estão fazendo esses erros? Deixe escrito aí no chat. Se tiver alguma outra pergunta também, é só escrever. Lembrando que o canal Na Trilha do Baixo tem um grupo de estudos exclusivo lá no Telegram. É só procurar por Na Trilha do Baixo, além, claro, das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e em várias plataformas de podcast do tipo Spotify e Deezer. É só procurar por Na Trilha do Baixo. Vejo vocês na próxima aula.